Seja bem-vindo e bem-vindo ao terceiro e último programa dessa semana dedicado à produção de documentos psicológicos. E hoje é um programa especial porque nós separamos, com certeza, o documento psicológico que deve ser, talvez não seja o mais produzido em algumas situações, mas é o mais solicitado, é o que mais atende às exigências dos nossos serviços psicológicos. E infelizmente, é o documento que chega com mais erros e mais provocadores de processos éticos contra psicólogas e psicólogos dentro do sistema Conselhos. Se você ainda não sabe qual documento eu estou falando do relatório psicológico, documento que nós lidamos diariamente com várias solicitações dos nossos serviços, que serve para devolutiva, apresentação do trabalho, para fazer encaminhamentos, mas que infelizmente muitos colegas cometem muitas falhas, erros técnicos, erros éticos, quebras de sigilo profissional indevida e ainda afirmações sem fundamentação que ferem direitos de terceiros. Essas são situações que têm gerado aí, como eu já disse, processos éticos contra colegas dentro do sistema conselhos. E, infelizmente, a grande maioria dos colegas fazem sem ter compreensão, conhecimento e até mesmo o entendimento dos riscos da produção de um relatório psicológico, ferindo aí princípios éticos. Por isso que eu deixei para o último programa dessa semana, relatórios psicológicos. Lembrando que você pode também acompanhar os nossos conteúdos, as nossas dicas e orientações lá no nosso perfil do Instagram, aqui, talvez aqui, psicólogo Manuel Carvalho. Todos os dias estamos tendo postagens, conteúdos com dicas e orientações éticas para você, psicóloga, psicólogo, futuro profissional de psicologia, sobre a situação, o fazer, a prática da psicologia, que está entre as principais que geram processos éticos contra os profissionais. Vamos utilizar novamente na nossa aula de hoje o nosso exclusivo e-book sobre produção de documentos psicológicos. Veja o conteúdo e se você gostar, nós vamos inclusive deixar na descrição desse vídeo o link para você adquirir o seu exemplar. Fazendo um pouquinho do jabá, porque a gente faz o trabalho, a produção com muito carinho para você, e esse e-book aqui para nós é um playbook, porque ele não só tem textos, ele tem link para vídeos, link para aulas. Tenho certeza que você vai gostar bastante. E por isso eu queria te fazer um relato. A gente aqui no canal, a gente precisa do teu apoio. Como é que você pode nos apoiar? Curtindo, compartilhando, sendo membro do nosso canal, com acesso a vídeos, conteúdos exclusivos, a cursos também, e também fazendo aí a divulgação dos nossos vídeos. Ajuda bastante a gente que faz aqui parte do canal Psicólogo Manuel Carvalho, que a gente faz com tanto carinho, traz sempre conteúdos, materiais para você, aulas, supervisões, orientações, dicas, tudo focado para você, psicóloga, psicólogo, futuro profissional de psicologia, cada vez mais crescer no teu exercício profissional. Vamos agora conhecer o relatório psicológico. Muito bem, agora nós vamos direto ao ponto. Relatório psicológico. Vamos entender quando você deve produzir esse documento, qual a estrutura mínima que a resolução do conselho exige que você faça o relatório psicológico e vamos trazer, lógico, dicas e orientações sobre os cuidados ao produzir esse documento. Vamos lá? Aqui está o nosso e-book, que vai servir de base para a nossa aula, o nosso vídeo, o nosso bate-papo de hoje. Já, como já dito, esse e-book é uma produção exclusiva da Visos Cursos e Consultoria, escrito aí por mim, né, baseado nos nossos cursos, nas nossas orientações, supervisões e baseado também na resolução do Conselho Federal de Psicologia, um e-book com muito conteúdo, um playbook, né? Porque tem vídeos, link para o nosso meio de contato, link para páginas, sites do conselho, para outros documentos de orientação. Já vimos aqui a declaração, o atestado psicológico, inclusive nós temos uma aula completa aqui, ó, no playbook. Mas agora nós vamos para ele, o relatório psicológico. Esse sim, com certeza, é um documento que você várias vezes vai precisar emitir. A declaração também. O atestado com menos regularidade, mas também é comum e devemos sim produzir o atestado. Lembrando que esse e-book também
faz parte do nosso curso de produção de documentos psicológicos, com mais de 50 modelos de documentos, de instrumentos, para facilitar aí a tua escrita, tuas intervenções. Relatório psicológico, baseado na resolução antiga, houve uma grande mudança, né? A partir de 2019, com a resolução 06, que houve uma distinção para que serve um relatório e para que serve um laudo, que antes era sinônimo, inclusive diferenciações em termos de estrutura. Então essa é com certeza uma das grandes novidades e mudanças da resolução 06 de 2019, que os laudos psicológicos e os relatórios não são mais entendidos como sinônimos. Até essa época, sim era, tá? Podíamos escrever, inclusive botar relatório ou laudo se quisesse, e estava tudo ok. A nova resolução, então, propõe diferenças conceituais, estruturais e de objetivos e finalidades deste documento. A nova resolução prevê dois tipos de relatório, o individual e o multiprofissional, que não vai ser tema aqui do nosso programa, mas basicamente é a mesma finalidade, os mesmos conteúdos e estruturas, a diferença é que eu estou numa prática de exercício multiprofissional. Então, outros profissionais podem também redigir com o psicólogo, com a psicóloga, esse relatório. Mas o foco hoje é relatório psicológico. Artigo 11. O relatório psicológico consiste em um documento que, por meio de uma exposição escrita, descritiva e circunstanciada, que considera os condicionantes históricos e sociais da pessoa, grupo ou instituição atendida, podendo ter também um caráter informativo. Então, o relatório eu vou expor o serviço que eu estou prestando, considerando, lógico, os fatos históricos, sociais da pessoa, o grupo que eu estou atendendo. O relatório também serve, como traz aqui no final, informações. Ele pode ter esse caráter apenas de estar informando o que está acontecendo, o serviço que está sendo prestado, ou o serviço que foi prestado. O relatório visa comunicar a atuação profissional da psicóloga, do psicólogo, em diferentes processos de trabalho já desenvolvidos. Eu posso, então, produzir um relatório de um serviço que eu já fiz ano passado, 6 meses atrás, que concluiu semana passada, de um serviço que eu fiz há 3 anos atrás, lembra da guarda dos documentos, 5 anos, né? Pelo menos. Mas o relatório também pode ser para prestar informações sobre um serviço que está em desenvolvimento. Estou realizando ainda o serviço, ainda não concluí, já preciso fazer algum tipo de informes, né? Fazer algum tipo de encaminhamento, vou usar o relatório para isso. Por isso, o relatório também pode gerar orientações, recomendações, encaminhamentos e intervenções pertinentes àquela situação descrita no documento. O relatório não tem caráter de produzir diagnósticos psicológicos. Cuidado, fiz uma avaliação psicológica, vou fazer uma apresentação, uma avaliação do estado clínico do meu paciente, das condições psicológicas. Não é relatório, é laudo, em alguns casos, atestado psicológico. Então, verifica nessa definição que o relatório psicológico assume uma finalidade distinta da resolução anterior. O relatório passa a assumir a finalidade de comunicação de um serviço, de um atendimento, de forma expositiva. Estou expondo, estou descrevendo, eu estou trazendo uma circunstância do que está acontecendo daquele serviço psicológico que eu estou prestando. Podendo, inclusive, adotar, então, um caráter informativo. Eu posso fazer um relatório só informando como foi aquele atendimento, do qual estão solicitando informações. Através do relatório psicológico, também será possível realizar orientações, recomendações, encaminhamentos e intervenções psicológicas pertinentes à demanda. Isso é importante, tá? Se você está prestando um serviço e você precisa fundamentar um encaminhamento, por exemplo, para um médico, a um psiquiatra, a um outro dispositivo, serviço, ou da secretaria que você atua, dependendo aí se você está no órgão público, o documento apropriado para você fazer o relato e solicitar aquele atendimento, aquele encaminhamento, aquelas orientações, fazendo uma fundamentação para um outro serviço, vai ser o relatório psicológico. E aqui eu dou um reforço, atenção, o relatório psicológico não tem finalidade de produzir diagnósticos psicológicos. Ele está também uma grande mudança na finalidade deste documento. Diagnósticos psicológicos deverão ser comunicados através de laudo ou atestados psicológicos, dependendo da situação, mas a grande maioria através de laudos, tá? Observações 1. O relatório deverá ser construído com base no registro documental elaborado pela profissional, em conformidade com a Resolução 01 de 2009.
Esse é o inciso 2 do artigo 11. Então, o relatório precisa estar fundamentado nos teus prontuários, nos teus registros. Observação 2. O relatório não corresponde a uma descrição literal da sessão. Não é para colocar Y no que aconteceu, o que o paciente falou, o que eu falei. Salvo em alguns casos, quando essa descrição justifique a escrita do relatório ou parte do relatório nesse formatação, tá bom? Normalmente não é para fazer assim. Mas como é a estrutura do relatório? O relatório ele vai ter 5 itens, tá? Diferente da declaração do atestado que nós vimos essa semana, que é um documento com um único item, né? Com texto corrido, só o título, texto corrido, e depois as informações de quem está assinando e o local. O relatório, assim como o laudo, como o relatório multiprofissional e o parecer, ele tem estruturas em tópicos. Apesar que o relatório pode ser feito em texto corrido, desde que ele atenda todas essas informações. Quais são os itens do relatório? Ele tem que ter a identificação, e aqui tem itens obrigatórios, conteúdos obrigatórios, que os colegas cometem falta ética. Descrição da demanda, por que você está fazendo aquele relatório, o que é que aconteceu, qual é a contextualização, qual é o histórico, o que já foi feito antes, quais são as finalidades e as expectativas, e qual a fundamentação que você estará utilizando para fazer o relatório, prestação daquele serviço, quais os procedimentos adotados, né, para fazer a intervenção psicológica de acordo com a demanda que você está avaliando e as finalidades do serviço, como você analisa os resultados desses procedimentos e a conclusão em consideração, que é o local, inclusive, que você vai colocar, quando necessário, recomendações, orientações e encaminhamentos. Identificação, item inicial, o relatório vai vir um título, né, relatório psicológico, e na identificação você precisa pelo menos ter 4 informações obrigatórias. Quem é a pessoa, a instituição ou grupo que você está atendendo, quem solicitou aquele relatório, qual a finalidade, é prestar informações sobre um serviço psicológico, é fundamental um encaminhamento psicológico, por exemplo, um encaminhamento para um atendimento de outra equipe, de outro serviço, e quem é o autor do relatório, a psicóloga ou psicólogo, às vezes pode ser mais de um, tá? Essas 4 informações são as informações mínimas de uma identificação. No nosso curso, no próprio e-book, a gente fala que a importância de ter outras informações para você qualificar quem é aquela pessoa que você está atendendo. Exemplo, idade, escolaridade, dependendo algumas características do perfil ou do local que você atende, setor, se tem algum tipo de restrição, se houve algum tipo, tem alguma informação sociodemográfica que também qualifica melhor o público. E a gente sabe que, por exemplo, a intervenção com uma criança, um adolescente e um adulto são diferentes. Então, mostrar inclusive com a idade, né? Aqui ajuda bastante a qualificar o público. A descrição da demanda, ela não tem um conteúdo específico, mas aqui nós vamos apresentar o que motivou a busca do serviço, histórico, né? A gente pode colocar aqui a HDA, histórico pessoal do paciente, que tipos de intervenções ele já fez, contextualizar, né, as situações condicionantes daquele atendimento ou daquela problemática que nós estamos atendendo, do que trouxe o paciente à procura do serviço psicológico. Aqui nós vamos também fundamentar o próprio relatório. Por que nós estamos fazendo aquele relatório baseado em qual referencial? Aqui a gente pode fundamentar na abordagem técnica, teórica, em referenciais, tá? De aspectos técnicos de livros, inclusive dos próprios serviços prestados. Por exemplo, se a gente trabalha numa instituição pública, do CRAS, no CREAS, numa unidade de saúde, os serviços de intervenção psicológica estão vinculados a normativos. A gente pode colocar a fundamentação aqui. O procedimento deve-se apresentar o raciocínio técnico-científico que justifica o processo de trabalho realizado, os recursos técnicos utilizados, especificando os referenciais teóricos, metodológicos que fundamentaram. Estou apresentando o procedimento, eu fundamento esse procedimento com os referenciais teóricos. Então, cumpre a psicóloga ou psicólogo do relatório citar as pessoas ouvidas no processo, as informações objetivas, números de encontros, tempos de duração do processo. Os procedimentos adotados devem ser pertinentes à complexidade que está sendo demandado. Aqui, muitas vezes a gente vê muitas falhas. O colega faz um relatório que coloca um procedimento que não é suficiente do ponto de vista técnico, do ponto de vista da própria ciência da psicologia, para chegar, né, à conclusão daquele serviço psicológico. Então, a gente precisa estar atento a essas situações. Análise, eu costumo dizer que a análise é o item mais importante, né, de um laudo, de um relatório.
Aqui a gente vai de forma descritiva, narrativa, analítica, as principais características da evolução do trabalho, baseando em pensamentos sistêmicos sobre os dados e informações colhidas naqueles procedimentos, entrevistas, utilizações de técnicas, né? Utilizações de exame clínico, muitas vezes a gente não está fazendo avaliação, mas eu uso o exame clínico para ver se o paciente está ciente, consciente, adequado para responder. Situações relacionadas à demanda dos serviços. Não é uma descrição literal do atendimento, quando houver necessidade para, em alguns momentos que a gente precisa colocar exatamente o que o paciente falou, para qualificar e problematizar ainda mais a situação, pode ser feito sim. Na análise, então, nós vamos apresentar nossa fundamentação teórica e técnica. A gente também apresenta o nosso referencial nas demandas, né? Somente deve ser relatado o que for necessário para responder à demanda, conforme o código de ética. É vedado ao psicólogo ou psicólogo fazer constar no documento afirmações de qualquer ordem, sem identificação da fonte de informação ou sem a devida sustentação em fatos e ou teorias. Um ponto importante. A gente percebe aqui muitas situações que geram processos éticos com psicólogas. Psicólogos colocam no relatório informações sem a devida averiguação, sem a devida fundamentação, muitas vezes falando de terceiros. A paciente do psicólogo está num processo litigioso e começa a trazer no discurso situações de violência vivenciadas na relação, e a psicólogo, sem os devidos cuidados, né, não tem um papel de perito, de perita, faz um relatório dizendo que as condições psicológicas daquela paciente diz respeito às agressões, né, sem muitas vezes a constatação ou explicação de como ele chegou a confirmar essa constatação. Tem BO? Tem, então pode citar o BO. Conforme o BO, que há relatos de agressão, e segundo ela, por causa dessas agressões, essa é a forma correta de escrever. Mas tem colegas que dizem, devido ao temperamento agressivo do marido, devido ao temperamento violento do marido, a paciente, né, sofreu tais situações. Estou falando marido e a paciente é mulher porque é o que mais acontece, o que a gente mais recebe. O contrário pode acontecer também. Mas aí coloca isso, aí muitas vezes isso é usado pela paciente num processo litigioso para a guarda da criança, e aí tem uma afirmação no relatório, uma afirmação de forma inadequada da psicóloga ou do psicólogo, dizendo que o paciente, o ex-marido da paciente, muitas vezes já, né? É agressivo, é violento, agredia ela sem ter cuidado com essa escrita. E aí a outra parte vai dizer, nunca nem vi essa psicóloga, esse psicólogo, como é que ele está dizendo que eu sou uma pessoa violenta, agressiva? Baseado em que ele avaliou isso? Baseado no discurso da minha ex-esposa? Tá? Entra com um processo ético contra a psicóloga, que o psicólogo entra com um processo por danos materiais, danos morais, às vezes danos materiais, e, infelizmente, acaba trazendo sérios problemas para psicólogo que escreve assim. Então, toma muito cuidado. A linguagem deve ser sempre objetiva e precisa, especialmente quando se referir a informações de natureza subjetiva. Conclusão. Aqui é que nós vamos fazer o relato da análise, sempre considerando a dinâmica do próprio estudo, as possibilidades dos serviços, as possibilidades do que também te compete, tá? Aquilo que compete é o psicólogo. Eu vejo muito psicólogo clínico adotando meio que um papel de perícia e aí acaba se prejudicando. Um ponto importante é que a gente vai avaliar sempre o contexto dinâmico e daquilo que a gente consegue se apropriar em relação à técnica da psicologia e ao serviço prestado e à condição do momento do paciente ou cliente. Aqui nós podemos e é aqui que nós devemos colocar os encaminhamentos, as orientações, sugestões de continuidade de atendimento psicológico, por exemplo. Então, se eu estou no plano de saúde e eu preciso fazer um documento para renovação do número de sessões, não é laudo, não é declaração que você vai fazer, não é atestado, é um relatório e na conclusão você vai fundamentar de acordo com o relato que você fez, as condições psicológicas, o trabalho que vem sido feito, a necessidade da manutenção desse trabalho para preservar ou para continuar as intervenções e o tratamento terapêutico. Na conclusão, você vai fazer a sugestão da prorrogação, da renovação ou solicitar mais sessões terapêuticas. O documento, como todo documento, deve ser sempre encerrado com local, data, nome completo, CRP, eu gosto, como sempre falo aqui nos vídeos, colocar uma referência, psicóloga clínica, psicólogo da unidade de saúde, se você tem um título de pós, bote sua pós, se você tem um título de especialista, bote sua especialização, se você tem mestrado, você pode colocar, se você tem doutorado, você pode colocar, e aí sim você pode se chamar de doutor ou doutora, se não, nada de colocar doutor e doutora nos seus documentos, tá bom?
Todas as laudas devem ser rubricadas e a última assinada. Diferente da declaração do atestado, o relatório geralmente vai ter e deve ter mais de uma página. E aí todas as laudas devem ser assinadas e rubricadas. Aqui é interessante que é facultado ao psicólogo e à psicóloga no final, que ele pode colocar aquilo bem parecido com o do atestado, que o documento ele não tem fins, né, judiciais, ele é extrajudicial, é sigiloso e que o uso dele para outras situações é de responsabilidade da pessoa que recebeu o relatório. Aqui uma aula completa, onde inclusive nós vemos um modelo de relatório psicológico, está aqui no nosso canal do YouTube. O bom do nosso e-book, gente, é que a gente deixa ele todo estruturado, nós colocamos as aulas, facilita muito, ó. Quantas aulas nós temos aqui, ó. Relatório, aula completa, onde nós vemos um modelo de relatório. Dúvidas sobre relatórios psicológicos na clínica, dúvidas sobre relatórios psicológicos, a gente traz algumas situações, inclusive de demandas, tá? Ligada à justiça. E aí o próximo documento, que a gente não vai ver hoje, aqui eu estou percebendo que na hora que eu criei o PDF para dar aula essa semana, ele mudou um pouquinho aqui a estrutura, mas o documento ele vem todo certinho, tá? Nas páginas, os relatórios psicológicos. Para encerrar essa aula, eu gostaria de trazer algumas orientações aqui para você. Muito cuidado com a produção de relatórios psicológicos, porque como já dito, muitos colegas, até sem, eu acho até compreensão, fazem um relatório psicológico, responde determinados pedidos dos pacientes e clientes, até envolvido, né, no próprio processo terapêutico, com o que é trazido, os discursos, os relatos, sem entender qual é o papel dele ali enquanto psicólogo clínico em relação a determinadas afirmativas, ou sem compreender como escrever determinadas situações, observações feitas no atendimento, produz o relatório. Gente, depois que a gente escreve, assina, carimba, entrega, é uma prova objetiva em relação à nossa qualificação, à nossa eficiência técnica e ética e metodológica, ou, infelizmente, uma prova contra a nossa falta ética, a nossa imperícia ao produzir esse documento. E como dito, o relatório está, eu estou dentro do sistema conselho, eu lido com os processos éticos contra psicólogos, enquanto conselheiro nas plenárias, já fui presidente da comissão de ética por 5 anos do conselho aqui de Alagoas, a gente lida muito ainda, não é de hoje, mas tem aumentado as situações, principalmente envolvendo a produção de relatórios, entrega para pacientes, para o companheiro, né, para a companheira do casal, que vai lá, depois no processo de separação, entra com um processo civil, de separação, né? Normalmente querendo a guarda unilateral. E um dos documentos de prova que uma parte vai usar é o relatório psicológico da psicóloga do psicólogo da criança, da própria paciente ou do próprio paciente. Infelizmente, geralmente esses relatórios chegam também ao conselho com denúncias. Então, muito cuidado na produção de relatórios. O relatório é um direito do paciente. Então, um ponto importante que nós vamos terminar de responder agora no final do programa é: eu sou obrigado a produzir um relatório psicológico? Sim. No artigo 2, artigo 1, perdão, deveres do psicólogo, informa que nós temos que produzir a quem de direito, temos que fazer a devolutiva a quem solicite, e é direito daquele paciente que está solicitando, o relatório, né, a documentação, a devolutiva em documentação dos nossos serviços psicológicos. Então, eu sou obrigado, sim, a produzir o relatório psicológico do paciente ou cliente, mesmo que esse paciente não seja mais meu paciente. Ele passou por mim, 2, 3 anos depois ele vem e ele começou um novo processo terapêutico e ele pede agora que eu faça um relatório da época que ele fazia terapia comigo para ele levar para o novo profissional de psicologia. Há uma dúvida, há podemos assim, um entendimento diferente, controverso, ou pelo menos não há um consenso em relação a se o paciente chegar depois que o serviço concluiu, que ele disse para mim que não queria um relatório, registrei que ele não queria, se ele chegar 1 ano, 2 anos depois, ele me procurar, eu posso cobrar? Isso é um tema que não tem consenso dentro do sistema conselhos. Eu entendo que se você deixar no contrato, de preferência assinado, o paciente que sim, se ele precisar de um relatório, esse relatório vai ser produzido considerando que, se for necessário, fazer levantamento do prontuário antigo, procurar, fazer releitura e produzir um relatório, vai haver um custo como se fosse um valor de uma sessão, isso está no contrato, eu entendo que o psicólogo está resguardado. Há colegas dentro do sistema conselho que não, que é obrigatório entregar o relatório mesmo que sem custo nenhum. Mas a devolutiva do relatório
É sim direito do paciente. A resolução código ético não deixa claro que se eu for ter um trabalho para produzir, se eu posso cobrar um valor diferenciado. No contrato isso pode ajudar. Mas se eu estou no serviço público, não vou poder cobrar, tenho que produzir. Minha sugestão, está fazendo o atendimento está concluindo, mesmo se o cliente, o paciente não pedir, faça um relatório, produza. Se ele não levar, arquive digitalmente. Porque se ele vir daqui 1 ano, 2 anos, você já tem um relatório pronto, você imprime, entrega um relatório da época do acompanhamento. Você pode até dizer no documento, pegar esse documento, né? Fazer uma atualização, deixar lá nas demandas dizendo que é um documento que já estava pronto, que o paciente solicitou agora, que você está entregando agora baseado nas informações da época, faz com a data de hoje, mas baseado com as informações da época, deixando claro que é só uma análise, uma transcrição daquele documento, mas pode já deixar tudo prontinho da época e quando ele chegar, entregar inclusive com a data da época. Não tem problema. Documentos tem essa, como é validade de informativo, né? Documento informativo. Mas há um ponto aí de divergência dentro do próprio sistema conselhos, pelo menos dos discursos, dos diálogos, dos debates que eu tenho acompanhado, se o psicólogo e a psicóloga pode ou não cobrar. Minha sugestão, na dúvida, fala com um colega do conselho local, porque pode ter entendimentos diferentes, para depois você dizer, olha, mas tal conselho ele entende que pode, se tiver no contrato, e o outro conselho não. E aí, se você está em qual conselho? Se você está nesse que diz que não, é melhor seguir as orientações dele, ou pelo menos botar uma fundamentação, dialogar para você apresentar o teu ponto de vista. Mas um ponto para ficar claro, todo paciente ou responsável de paciente tem direito sim ao relatório psicológico. Sempre na produção de documentos, eu considero colocar aquilo que é pertinente para a comunicação daquele serviço. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa semana de produção de documentos psicológicos. Lembrando, lá no nosso Instagram, todos os dias está saindo postagens, né? Até agora, na realidade, nessa sexta, sobre produção de documentos. Nosso Instagram vai estar trazendo sempre agora temas, né? Ou mensais ou quinzenais e alguns temas semanais para a gente abordar, para a gente enriquecer o diálogo sobre a psicologia. Porque o nosso objetivo é que você se desenvolva cada vez mais qualificado e qualificado para a produção dos documentos, para produções dos seus serviços, práticas de avaliação, intervenções e também para você ampliar as possibilidades dos seus serviços psicológicos. Mais um último lembrete. Todo esse conteúdo e muito mais você consegue no nosso curso de produção de documentos psicológicos, curso online, que você já começa a acessar a partir de hoje. Vai estar na descrição desse vídeo o link para o curso. Você consegue acessar as aulas, o playbook lá no curso. Você consegue ter materiais de apoio, mais de 50 modelos de documentos e instrumentos para facilitar, inclusive, a escrita dos seus documentos psicológicos, como relatório, atestado, laudo psicológico e muito mais. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Espero que você tenha gostado da nossa semana temática. Nos vemos em mais um vídeo, mais um programa aqui no nosso canal do YouTube Psicólogo Manuel Carvalho. Grande abraço. Tchau, tchau.